Muito bem, pessoal, parte 5. Na parte 5 da nossa revisão do TJ Interior e Litoral, nós vamos conversar aqui sobre correlação de tempos e modos verbais ou articulação de tempos e modos verbais. Também é outra espécie de questão muito perguntada nas provas da VUNESP. Vou pegar uma questão aqui, ó, da Prefeitura de Marília, 2017, que diz respeito exatamente a esse assunto aí. Para que a frase dita por uma determinada personagem apresente a relação correta entre os tempos verbais, deve ser redigida como no indicado em. Bom, aí nós temos a opção correta, a letra A. Eu poderia preveni-lo do perigo antes que ele partisse para atravessar o deserto. Normalmente a VUNESP gosta de colocar essas correlações de tempos e modos verbais no futuro, como acontece nessa opção aqui. Então nós temos poderia e partisse, são dois, dentro do contexto são dois verbos, poderia na oração principal, antes que aí seria uma locução conjuntiva que indica tempo, a gente tem uma oração subordinada. Esta oração subordinada está atrelada à oração anterior, que é a oração principal. Então nós temos um verbo poderia no futuro do pretérito, na oração principal, e o partisse também conjugado nesse mesmo tempo. Então a gente tem a correlação dos tempos e os modos aí perfeitos, né? Vejam na letra B, por exemplo, ó, podia, os verbos destacados aí, partirá, né? Não tem essa correlação por causa dos tempos que estão diferentes aí. Poderei na letra C e partira. Partira é o pretérito mais que perfeito, né? Eu poderei, futuro do presente, não tem correlação aí, ó. Posso na letra D, presente do indicativo, e tivesse, que é o futuro do pretérito, não tem correlação também. E terei na letra E, né? Que é o futuro do presente, né? E o partia não tem correlação de tempos e modos aí. Caso você não se lembre, né, quais são os tempos e os modos dos verbos, porque a gente não sabe qual verbo ele vai perguntar na sua prova, você tem uma opção B, que é a relação de sentido entre os verbos, que é propriamente pela leitura, né? Então, se você tem bastante leitura, está acostumado a ler, você pode até não saber a resposta exatamente conforme a norma padrão, mas você vai por eliminação e acerta a questão. Então aí também é uma questão bastante comentada nas provas da VUNESP, né? Colocação pronominal também é outro assunto, né? Um outro assunto muito importante e cai bastante. Vamos pegar a questão aí do TJ 2017. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Vejam só, a gente tem a letra E, que é a correta, segundo o VUNESP, e a gente tem o que está destacado em vermelho aí, são os pronomes colocados num posicionamento inadequado de acordo com a norma padrão. Eu destaquei justamente para você visualizar melhor, ok? Vamos fazer uma coisa, vamos consertar essas expressões, essas colocações de acordo com a norma padrão. E aqui a gente conserta, na letra A gente tem as palavras nada, que é uma palavra negativa, e a palavra que. São duas palavras que são atrativas de pronomes. Então, nada se conservara e que se consolou. Então, as palavras atrativas, né, você sabe perfeitamente, atrai pronome para antes do verbo. Na letra B de bola, a gente tem o verbo transformado, que é um verbo no particípio. Observe aqui, ó, que na letra B, na questão que a banca colocou, ele coloca o pronome oblíquo no pós-posto a um verbo no particípio, isso é inadequado, né? Então, voltando lá, o correto seria tinha se transformado num monstro. Na letra C, a gente tem o verbo no futuro, né? Conforme o examinador coloca aqui na opção oficial, né? Ele coloca lá, incomodaria-se, não se usa ênfase com o verbo no futuro, qualquer tipo de futuro. Depois, voltando aqui. Na letra D de dado, a gente tem a palavra não. Essa palavra não, a palavra negativa, um advérbio de negação, ele é atrativo de pronome oblíquo, não o inquietava. E o nem também, que é um advérbio de negação, que é uma palavra negativa, né? Ele também atrai pronome para antes do verbo. Então, nem o inquietava e nem o repugnava. Depois nós temos lá, ele desejava a ou ele a desejava. Como a palavra ele é um pronome, né? Um pronome pessoal do caso reto, e segundo a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto não são atrativos de pronomes oblíquos átomos, então nós podemos colocar tanto a êntese, conforme você vê aí, né, desejava a, ou a próclise, a desejava. E por último, a questão correta, com algo que o encantava, essa palavra que é um pronome, né, um pronome relativo, como todo pronome relativo, ele é atrativo de pronome oblíquo átomo, então atrai pronome para antes do verbo. No caso aí, a próclise é obrigatória. Legal?
Próximo assunto, crase, também cai bastante, né? Questão da Prefeitura de Marília também 2017. O acento indicativo de crase está empregado corretamente em... Vamos lá para a alternativa correta já, depois a gente conserta as outras, né? No Diário de São Paulo, Mário de Andrade dedicava-se à crítica. Quem se dedica a, né? Então essa expressão a, que é a preposição do dedicar-se, é somada ao artigo a de crítica, que é um substantivo, que admite um artigo a anteposto, substantivo feminino. Portanto, aí está correto, houve a soma, termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a. Vamos consertar as outras opções, então? Então, aqui no caso, olha, nós temos palavras repetidas, né? Quando a gente tem dentro de um contexto, palavras repetidas têm a mesma função, a crase ela é proibida. Então, lado a lado, está consertado aí sem crase. Depois nós temos chegariam, quem chega, chega a, né? No sentido de movimento, no sentido de destino. Travar é um verbo, não se usa crase antes de verbo, porque ele não admite artigo a anteposto. Na letra D de dado, horror a explicações. Quem tem horror a alguma coisa, explicações está no plural, portanto nós temos aí um substantivo genérico, não há acento indicativo de crase antes de palavras femininas empregadas no sentido genérico, ou se você preferir, para ficar mais fácil, para você responder uma prova da VUNESP, né? A palavra explicações está no plural, feminina no plural, ela está anteposta de uma preposição, não tem soma, então não tem crase aí também, né? E depois, por último, a quem, esse quem é um pronome relativo. Pronome relativo não admite artigo a anteposto, então, portanto, não há soma com preposição e artigo, então a crase aí é proibida. Legal? Muito bem, cerramos aqui essa parte 5, vamos lá para a última parte, que é a parte 6, para a gente encerrar essa nossa revisão a respeito da prova do TJ, ou para você se preparar para a prova do TJ aí. Na verdade, você já se preparou, isso aqui é só para você relembrar, né, aquela pitadinha final, para você relembrar das coisas que você já estudou. Vamos lá para a parte 5, que é aliás a parte 6, né, que é a nossa última parte. Essa aqui é a parte 5, e vamos para a última parte aqui, que é o nosso último vídeo. Vamos lá.